Às vezes a gente prefere ficar com o ruim, porém conhecido, do que se arriscar num possivelmente bom ou melhor, porém desconhecido. O que será que a gente faz então para romper com essa inércia e ganhar a confiança necessária para assumir alguns riscos? Sua vida está te pedindo para passar por algum tipo de mudança, ou talvez você esteja sendo forçado a passar por algum tipo de mudança. Então, talvez esse vídeo seja para você. Bom, gente, a vida é meio cagada, né? A gente não tem controle de absolutamente nada. E tem uma beleza nisso, na realidade, mas tem também uma um outro aspecto que nos exige uma dose alta de humildade, por assim dizer, de entender que a gente não está no controle de absolutamente nada, que tem uma força que a gente pode dizer que acontece à nossa revelia. Independente de, às vezes, a gente lutar muito para conquistar algo, às vezes a coisa simplesmente não caminha. E viver é não ter garantias, não é mesmo? Querer viver e ter garantias, na realidade, nos indica de que talvez a gente esteja tendo uma abordagem com a vida que ainda é um pouco infantil, um pouco imatura. Porque se tem algo que reflete a realidade da vida é a impermanência, é a mudança, é a falta de garantias, né? A gente pode olhar para o mundo lá fora e a gente vai ver isso refletido na natureza, nas 4 estações do ano. Porém, por outro lado, quando a gente passa a pensar em mudanças na nossa vida, sejam elas, no caso, vamos dizer, mudanças positivas, a gente para ver também, racionalizar no fato de que essas mudanças sempre envolvem preços a serem pagos, não é mesmo? Tem algo aí na sua vida que você tem muito orgulho de ter feito, ter conquistado? Sei lá, pode ser um trabalho, pode ser uma viagem, pode ser um relacionamento, um casamento, seus filhos, a sua saúde. Quais foram as mudanças que você teve que abraçar e aceitar para que isso fosse possível? Quais foram os riscos que você assumiu? Mudanças, essas conquistas, elas demandam da gente um quê de comprometimento, um quê de risco, um quê de resiliência, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar que meio que embarcam nessa receita, por assim dizer. E quando a gente fala de riscos, na grande maioria das vezes a gente pensa assim, putz, mas isso aqui é um risco muito grande para eu assumir, porque pode dar errado, porque isso pode arruinar a minha vida. E claro, vão ter coisas e situações que isso realmente é uma verdade muito grande, mas de maneira geral, eu diria, e aí você veja se isso se aplica à sua situação, esses riscos que a gente corre, quando se trata de mudanças, mudanças planejadas ainda por cima, essas mudanças, na grande maioria, poucas delas são coisas totalmente irreversíveis. Claro, se a gente vai falando de vida ou morte, né? Obviamente que sim, tem situações que de fato vão ser irreversíveis. Porém, quando a gente toma algumas decisões de coração aberto, entendendo por quê, mesmo que haja um fracasso, mesmo que a gente tenha um resultado que a gente não esperava, você calculou os riscos, você avaliou, você analisou e ainda assim decidiu que aquela era a melhor direção, muitos desses casos ainda são reversíveis caso você cometa um erro ou você descubra que aquilo não era melhor para você. Porém, o preço a se pagar pela paralisia e por resistir à mudança, ele também é muitíssimo alto. E é isso que às vezes a gente não coloca na equação. Então acho que aqui vale a máxima da gente dizer: na dúvida, hesite, porém não se paralise. Continue analisando, continue se movimentando de alguma forma. Então vamos aos básicos, né? Pense e repense os prós e contras. O porquê você está tomando essa decisão, por que ela é importante para você, o que é que ela pode vir a acrescentar na sua vida e o que é paralisia, o que ela vai te custar, se manter nessa situação, por exemplo. Qual é o seu plano B, caso o resultado não seja o esperado? Vamos supor, você vendeu o seu apartamento e você vai para outro, mas e se aquele que você está fechando negócio acontecer alguma coisa? Tem algum lugar que você pode ir, que você pode pôr as suas coisas, sei lá, qual que é o plano B? A questão é, por mais que a gente entenda que a gente não tem controle sobre a vida, que a vida acontece, a gente também lembrar que tem pequenas coisas que a gente pode sim, na realidade, planejar e minimamente controlar para fazer esse processo um pouquinho mais suave. Lembrar e fazer a pergunta:
Qual é o pior que pode acontecer nessa situação? Esse pior, ele é de fato uma possibilidade ou é uma fantasia? Se essa questão coloca em risco coisas básicas que você precisa para sobreviver, então talvez valha a pena tomar um pouco mais de tempo nessa questão do planejamento e da preparação. Se essa mudança não for algo que já esteja acontecendo, mas que você está se planejando, você está pensando, considerando e assim por diante. Por outro lado, a gente pode fazer a pergunta de contrapartida, que é: o medo de errar e falhar? É o medo do fracasso? É o medo de recomeçar? Lembre-se que a gente sempre corre o risco de fracassar. Em algum momento da nossa vida a gente vai tomar uma decisão que ela vai ser equivocada e que a gente vai fracassar e que a gente vai se arrepender. Isso faz parte da vida, faz parte dos aprendizados. Não se esqueça que você nada mais é do que um ser humano. Gente, parece que isso vai ser uma mudança total de assunto, mas vamos falar do Michael Jordan. Acho que ele é um atleta muito admirável. Não sei se vocês são da minha geração. Quando eu era criança, assim, tipo, era o cara, sabe? Assim, essa pessoa tem que estar muito em paz com a possibilidade do fracasso. Só uma pessoa capaz de estar em paz com o fracasso é capaz também de alcançar tudo que ele alcançou. E aí eu acho que a gente tem uma série de exemplos de pessoas assim, mas eu não sei, trouxe algumas frases aqui dele. Compilei e meio que transformei numa coisa só, vou ler pra vocês. Eu posso aceitar o fracasso. Todo mundo falha em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Para aprender a ter sucesso, é preciso primeiro aprender a fracassar. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória. E eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. Eu sei que o medo é um obstáculo para algumas pessoas, mas para mim é uma ilusão. O fracasso sempre me faz tentar ainda mais da próxima vez. Bom, gente, para encerrar, eu quero compartilhar um trecho de um livro do autor Stephen Gross, que escreveu o livro A Vida em Análise. É um livro brilhante, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Eu sei que isso às vezes é um pouquinho tedioso, mas confiem em mim, vocês não vão se arrepender. Vale muitíssimo, muitíssimo a reflexão desse trecho. Como o medo de perder pode nos levar a perder tudo. Quando o primeiro avião bateu na torre norte do World Trade Center, Marisa Panigrosso estava no 98º andar da torre sul, conversando com duas colegas de trabalho. Ela sentiu a explosão tanto quanto a ouviu. Uma golfada de ar quente atingiu-lhe o rosto, como se a porta de um forno tivesse acabado de se abrir. Uma onda de ansiedade varreu o escritório. Marisa Panigrosso não parou para desligar o computador ou mesmo para pegar a sua bolsa. Rumou para a saída de emergência mais próxima e saiu do prédio. As duas mulheres com quem conversava, incluindo a colega que compartilhava sua baia, não saíram. E ela diz: lembro-me de que saí e ela simplesmente não veio atrás. Eu havia ao telefone e a outra mulher também. Ela estava na minha diagonal, falava ao telefone e não quis sair. De fato, muitas pessoas no escritório de Marissa ignoraram o alarme de incêndio e também o que viram acontecer na Torre Norte, a 40 metros de distância. Algumas foram para uma reunião. Uma amiga de Marissa, uma mulher chamada Tamita, voltou depois de ter descido vários lances de escada e disse: eu tenho que voltar para pegar as fotos do meu bebê. E nunca saiu de lá. As duas mulheres que ficaram para trás falando ao telefone e aqueles que haviam ido para a reunião também perderam a vida. No escritório de Marissa, como em muitos outros escritórios do World Trade Center, as pessoas não entraram em pânico ou correram para sair. E ela disse: isso me pareceu muito estranho. Eu perguntei à minha amiga: por que está todo mundo aí parado? O que pareceu estranho a Marissa é, na verdade, a regra. Pesquisas mostram que, quando um alarme de incêndio soa, as pessoas não agem imediatamente. Elas falam umas com as outras e tentam entender o que está acontecendo. Ficam paradas. Isso deveria ser óbvio para todos que já participaram de um treinamento de incêndio. Em vez de deixar um prédio, nós esperamos. Esperamos por mais indícios, cheiro de fumaça ou conselho de alguém de quem confiamos.
Mas há também evidências de que, mesmo com mais informações, ainda assim muitos de nós não daremos um passo. Pesquisas mostram repetidas vezes que quando nos movemos, seguimos velhos hábitos. Não confiamos em saídas de emergência. Quase sempre tentamos sair de um lugar pela mesma porta pela qual entramos. Após 25 anos como psicanalista, não posso dizer que isso me surpreende. Resistimos à mudança. Comprometermos-nos com uma pequena mudança, mesmo que ela seja inequivocadamente do nosso interesse, é com frequência mais assustador que ignorar uma situação perigosa. Somos veementemente fiéis à nossa visão do mundo, nossa história. Queremos saber em que nova história estamos entrando antes de querer sair da velha. Não queremos uma saída se não soubermos exatamente para onde ela vai nos levar, nem mesmo, ou talvez especialmente, numa emergência. Isso é assim. Apresso-me a acrescentar, quer sejamos pacientes ou psicanalistas. Pensei em Marissa inúmeras vezes desde que ouvi sua história. Eu a imagino em seu escritório, vejo a tela de seu computador, as amplas janelas. Sinto os cheiros de perfume de café da manhã em seguida à primeira colisão. Vejo-a andar em direção à saída de emergência e escapar. Vejo seus colegas parados. Tamita sai e em seguida, poucos minutos depois, volta em busca das fotos de seu bebê. Vejo-me lá, na Torre Sul, e pergunto a mim mesmo o que eu teria feito. Quero acreditar que eu teria saído como Marissa, mas não tenho tanta certeza. Eu poderia ter pensado, o pior já passou, ou temido sentir-me ridícula ao voltar no dia seguinte e descobrir que todos os demais haviam continuado a trabalhar. Talvez alguém tivesse me dito, ei, não vá, o avião já bateu na Torre Norte, a Torre Sul deve ser o lugar mais seguro de Nova York, e eu tivesse ficado. Hesitamos em face da mudança, porque mudança é perda. Mas se não aceitarmos alguma mudança, para Tamita, a perda das fotos de seu bebê, podemos perder tudo. Considere Mark, de 34 anos, que acaba de descobrir um caroço no testículo, mas só quer procurar seu médico depois das férias na Grécia. Em vez de ir à consulta que sua mulher havia marcado, ele dedica-se a pequenos afazeres, comprando loção bronzeadora e camisetas para os filhos. Tenho certeza de que não é nada, diz ele. Verei isso quando voltarmos. Ou Juliet, de 36 anos, que passou 7 anos noiva de um homem que tem casos amorosos e visitas a outras mulheres regularmente e que se comporta como um valentão com seus clientes e colegas de trabalho. Não posso deixá-lo, diz ela. Para onde eu iria? O que eu iria fazer? Para Mark e Juliet, o alarme de incêndio está soando. Ambos estão ansiosos com suas situações. Ambos querem mudança. Se não, por que dizer isso a um psicanalista? Mas estão parados, esperando. Pelo quê?